falar um pouco sobre como que terminou essa conversa de Jesus com aquela mulher, tá? Nós estamos estudando, hoje nós estamos encerrando uma série de pregações com o tema As Grandezas do Discípulo de Cristo. E nós falamos sobre algumas grandezas do discípulo de Cristo. Tem mais, nós poderíamos ficar o ano inteiro aqui falando, mas nós falamos sobre algumas. Toda pessoa que se tornou um discípulo de Cristo recebeu uma direção. Nós temos uma direção. Na outra semana nós aprendemos uma outra grandeza na vida do discípulo de Cristo, que é a possibilidade de mudar. Deus nos deu uma direção, mas Ele nos deu a possibilidade da gente fazer mudanças na vida da gente, para a gente conseguir alcançar essa direção que Ele nos deu, a gente conseguir andar pelos caminhos que Ele escolheu para nós. Então Deus nos dá a possibilidade de mudarmos. Na última semana, no domingo passado, a terceira ministração, nós falamos sobre encontros, os nossos encontros com Deus. Durante a nossa vida nós temos muitos encontros com Deus. Nós citamos o encontro de Jesus e da mulher samaritana, e a gente aprendeu a partir desse texto. Mas a nossa vida, ela é feita de encontros com Deus. Nós precisamos ter encontros com Deus. Nós precisamos conversar com Deus. E o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Eu falei semana passada que há um vazio em cada um de nós que é do tamanho de Deus. E há um vazio no coração de Deus que é do tamanho da gente, né? Ao mesmo tempo que nós estamos em busca de Deus, Deus também está em busca da gente. O problema é que a gente não consegue chegar até Deus. Por isso Ele veio até nós. E Deus nos amou tanto que Ele saiu de onde Ele estava e Ele veio até onde nós estamos, tá? Isso, ministração da semana passada. E hoje eu quero fazer a última ministração. O tema da ministração de hoje é ser, pertencer, comparecer e multiplicar, tá? A palavra forte, na verdade, da palavra de hoje é multiplicação. Essa é uma grandeza do discípulo de Cristo. Nós recebemos o dom de multiplicar. Nós não somos mais estéreis. Nós recebemos o dom da multiplicação. Nós podemos multiplicar. E fomos chamados por Deus para multiplicar. Você lembra que tinha só um Jesus? Tinha só um Jesus. Aí quando Jesus, Ele voltou para o Pai, já não existia mais só um Jesus. Todos aqueles que servem ao Senhor se tornaram cristãos. O que significa cristão? Os cristãos, né, eles foram chamados a primeira vez de cristãos porque eles eram muito parecidos com Jesus. Significa um Cristo pequeno. Nós somos muitos Cristos, né? Nós continuamos a obra que Jesus começou. É a multiplicação. E olha aqui para mim, não é apenas Cristo que nos multiplicou, ou que se multiplicou em nós, mas Ele também se multiplica através de nós. Através da minha vida, da tua vida, Cristo continua se multiplicando. E esse é o chamado de Deus para a tua vida. Se você achou que as palavras até hoje foram palavras importantes, olha aqui para mim, se você achou que as palavras até hoje foram palavras importantes dos últimos domingos, essa é essencial. Porque uma vida saudável, um cristão saudável, ele multiplica. Ele multiplica. Não há como não multiplicar. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre evangelização, mas eu quero falar de uma maneira um pouco diferente. É impossível uma pessoa ser cristã e não multiplicar. Não há como, não tem essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. E a gente vai aprender um pouco sobre isso, tá? João capítulo 4, a partir do verso 27.
é a continuação da ministração da semana passada. Aonde parou a semana passada, continua agora aqui. A mulher conversou com Jesus, Jesus ofereceu água da vida para ela. Ela disse para Jesus que ela queria beber dessa água. Ela bebeu dessa água. Ela creu em Jesus. Versículo 27. Nesse ponto, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe disse: que perguntas? Ou por que você está falando com essa mulher? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens que estavam na cidade: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vieram até Jesus junto com aquela mulher. Tá? Ser, pertencer, comparecer e multiplicar. Isso é a igreja. Hoje há uma fala muito infeliz na vida de muitos cristãos que diz o seguinte: eu sou cristão e não tenho nenhum segmento, não tenho nenhuma comunidade local, eu sou um cristão. Isso é uma fala muito infeliz, porque das 114 vezes que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, 95 estão relacionadas à comunidade local. Nós temos uma comunidade local, nós pertencemos a um grupo. Ser igreja de Cristo, e todos nós somos igreja. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Todos nós, cada um de nós, juntos nós também somos a igreja de Cristo. Quando você está sozinho em algum lugar, ali onde você está, você é a igreja de Cristo. Quando nós estamos juntos, nós todos juntos somos a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz assim: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Uma igreja, tá? Até aí tudo muito bonito. Só que tem gente que fica aí. E, por exemplo, uma menina, uma vez, eu contei isso aí já para vocês, de uma vez que uma menina que falou para mim, que eu perguntei de que igreja que ela era, ela disse: eu sou geral, eu pertenço à igreja de Cristo, porque não tem uma comunidade que eu pertenço. Tá, mas isso é muito pobre. Todo cristão tem que ter uma comunidade. Todos nós precisamos pertencer a uma comunidade. Uma comunidade local. Um grupo de pessoas que nós nos identificamos, um grupo de pessoas que nós crescemos com eles e fazemos eles crescerem, compartilhamos a nossa fé, choramos a nossa dor, sorrimos a nossa alegria, mas um grupo de pessoas onde nós participamos, onde nós servimos, onde nós aprendemos. Isso é ser igreja. Nós precisamos de uma comunidade local. Ser, nós somos igreja, precisamos pertencer a um grupo, a uma comunidade. Isso é importante. Aí vem o terceiro passo: comparecer. Porque o fato de eu pertencer a uma comunidade não significa que está tudo bem. Eu preciso comparecer. Eu preciso estar presente, eu preciso participar da comunidade, eu preciso me engajar na comunidade, eu preciso fazer a minha parte, porque tem uma parte da comunidade que eu consigo fazer. Por exemplo, tem coisas na igreja aqui que ninguém faz como você. Tem irmãos aqui, por exemplo, que cozinha muito bem, né? Tem o dom de cozinhar. Tem gente que tem o dom de fazer número, de fazer soma. Tem pessoas que têm o dom de falar. Tem pessoas que têm o dom de cantar. Tem pessoas que têm o dom de tocar. Tem pessoas que têm o dom de orar. Tem pessoas que têm o dom de administrar. Tem pessoas que têm o dom de resolver conflitos. Tem pessoas que têm o dom de unir pessoas. Cada um de nós tem um dom. E o dom de cada um é necessário para que a gente forme uma comunidade completa. E nesse ponto você é super importante. Então nós precisamos ser igreja. Somos igreja em Cristo Jesus. Nós precisamos pertencer a uma comunidade local. Estamos
pertencendo a uma comunidade local. Aqui é uma comunidade local. Nós pertencemos a uma comunidade local, né? Nós temos uma liderança, temos um governo, temos ministérios, temos uma igreja, uma comunidade local. Então nós pertencemos. Precisamos comparecer, precisamos estar presente, estar junto. A gente não pode ser aquela pessoa que está sempre, né? Achei interessante, hoje eu estava assistindo no meio-dia o Passa ou Repassa, do Celso Portiolli, e as crianças estavam fazendo lá, mas eu achei muito interessante, porque isso aconteceu no meio das meninas. É interessante porque uma menina, uma hora, elas estavam perdendo a brincadeira, e numa hora lá, o Celso Portiolli fez uma pergunta, e era essas perguntas de escola assim tal, e uma menina falou, eu vou responder. Aí a outra que estava do lado, é o mesmo grupo, é um grupo só, eles são é um grupo, eles têm que estar juntos. E ela falou assim, bom, é ela que falou que sabe, ela que falou que vai responder. Como quem diz assim, se errou, não fomos nós que erramos, foi ela, né? Eu achei muito interessante essa coisa, sabe? De você não abraçar, não agarrar. Estamos juntos. Se errou, nós todos erramos. Se falhou, nós todos falhamos. Mas vamos estar juntos, vamos se abraçar, sabe? Então a gente precisa ser igreja nesse sentido, de que nós comparecemos, nós estamos juntos. O dia que um de nós enfraquece, nós estamos juntos, vamos lá, vamos levantar a pessoa. Não vamos tacar pedra não, nós vamos levantar a pessoa, vamos restaurar a pessoa, vamos caminhar junto, vamos falar da importância que ela tem para a comunidade, né? Que aconteceu um vacilo, aconteceu alguma coisa e tal, e a gente precisa dela. E nós, igreja, nós precisamos melhorar nisso. A gente precisa se preocupar mais com as pessoas. Por exemplo, de repente você tem olhado que alguma pessoa não tem comparecido à igreja, e todo mundo fica esperando às vezes que o pastor ou o presbítero vá atrás. Não, você pode ir atrás. Se você sentiu a falta de alguém, você pode ir atrás, você pode ligar, você pode buscar a pessoa em casa, você pode ver o que está acontecendo, você pode ir lá orar com ela, porque isso é comunidade, isso é igreja, né? Isso é ser igreja, isso é super importante. Mas tem uma quarta parte que eu queria ficar mais nela hoje, até porque esse outro assunto a gente falou em janeiro, que é a questão de multiplicar. Todo cristão saudável gera outros cristãos, ele provoca um impacto. Esse texto bíblico que nós lemos fala de uma mulher que estava com muitas dificuldades, e ela se depara com Jesus, e o relacionamento dela com Jesus gerou uma necessidade urgente dela de multiplicar. E ela não foi para a cidade falar a respeito daquilo que Cristo tinha feito na vida dela, e pronto, ela falou do que Cristo tinha feito na vida dela, mas ela convidou pessoas para irem também ter com Ele. Jesus mudou a vida dela, e ela disse, olha, não pode ficar só em mim, isso tem que continuar, outras pessoas precisam ouvir a respeito de Cristo. E o que ela fez? Ela foi, chamou pessoas e levou até Jesus. Ela multiplicou aquilo que ela tinha aprendido de Jesus. E eu quero conversar com vocês sobre multiplicação, tá? Presta muita atenção aqui no Tite Imóveis, tá? É o seguinte, eu imagino, ao longo dos anos, tem sido feito muitos projetos evangelísticos para multiplicar a igreja e tal. Muitos projetos deram muito certo. Fazer eventos, por exemplo, chamar uma multidão para ouvir a palavra, para ouvir a respeito de Jesus. Muitos projetos deram muito certo. Antigamente, hoje não se usa muito, ainda tem pessoas que fazem isso e ainda dá resultado. A pessoa pega um monte de folheto e sai de casa em casa distribuindo, né, com uma mensagem bíblica. Tem gente que faz isso, tem gente que se converte hoje ainda porque recebeu uma mensagem. Então tem pessoas que vão, né, a mãe da Thalita mesmo, né, a tua avó, ela pega, até está com 600 e poucos anos, né, mas ela pega ela pega um monte de folhetinho e sai de casa em casa distribuindo e evangelizando. Quantas pessoas essa mulher já não abençoou? Era para ela estar descansando, era para estar reclamando das dores dela, mas ela, em vez de ficar reclamando de dor, ela pega os folhetinhos e sai de casa em casa distribuindo. E não pensa que a vida dela é fácil não, porque se você quiser saber como é que é a vida dela, você pergunta para a Thalita.
Uma mulher que passa tanta dificuldade, tanta luta, os vizinhos perguntam: nossa, uma mulher cristã, por que passa tanta luta assim? Será que o Jesus dela não é tão forte? Né? Mas é uma mulher de Deus, uma mulher tremenda de Deus. E ela sai evangelizando de casa em casa, entregando folhetim, servindo a Jesus, e não baixa a guarda. Se você for falar com ela a qualquer horário, pode estar acontecendo o que for na vida dela, você vai encontrar uma mulher que testemunha o amor de Cristo e diz: Jesus está no controle de tudo. É uma mulher que não baixa a guarda, né? Então são muitos meios de evangelizar. Por exemplo, hoje em dia eles fazem às vezes nos estados, chama cantor, essas coisas e tal, para tentar evangelizar. Vai me acompanhando, gente, vai me acompanhando que eu vou chegar onde eu quero. Tem muita gente que faz vários tipos de evangelização de massa para tentar atrair pessoas e tudo e tal. As igrejas têm os projetos evangelísticos, nós temos uma estratégia que nós montamos para dobrar o número da igreja em tanto tempo e tal. Muitas pessoas usam as células, né? Nós vamos usar o ministério de células para poder crescer a igreja, para poder multiplicar a igreja e tal. E todos esses eventos, essas estratégias, essas coisas são válidos. Não estou dizendo que não é válido, tudo isso é válido. Agora, a pergunta que eu quero fazer é: qual que seria o melhor mecanismo de evangelização? Ou da gente ser um instrumento de Deus? Qual que seria o melhor mecanismo? Eu diria para vocês que até hoje não foi descoberto nada melhor do que a nossa própria vida, do que a nossa maneira de viver. Eu lembro de um grande pregador, quando ele começou o ministério dele, fazia acho que uns 7 anos que ele era pastor, e ele era pastor de uma igreja pequenininha, numa cidade. Ele tinha um irmão, esse irmão dele se tornou uma pessoa muito famosa, ele era um artista, ele fazia teatro, e ele andava pelo mundo inteiro. E era interessante porque 6 meses antes, quando ele montava a peça, 6 meses antes da peça chegar naquele lugar, todos os convites já estavam vendidos. 6 meses antes. Era uma fila de espera para que, se alguém desistisse, por exemplo, eles vão se apresentar em Londrina em outubro, já vendeu todos os convites. Aí ficava uma fila de espera. Olha, se alguém desistir, eu quero, eu pago o dobro, mas eu quero. A pessoa pagava para ir lá para assistir. E chegava no dia da apresentação, 1 hora antes, o teatro estava lotado. Parece igreja, né? 1 hora antes do culto está lotado aqui já. 1 hora antes estava lotado. E as pessoas na expectativa. 5 minutos antes de começar o teatro, não tem um pio no espetáculo. Na hora de começar o espetáculo, é algo extraordinário. Os olhos das pessoas ficam desse tamanho para ver tudo aquilo. E um dia, esse irmão, que era artista, ele ia numa cidade próxima de onde esse outro irmão dele era um pastor. E ele convidou o irmão dele para ir para ver. E ele chegou e viu tudo isso. Ele viu todas essas coisas. E ele ficou impressionado. Ele disse: olha, o irmão dele falou: e lá na sua igreja, como é que é? Na conversa, né, eles foram jantar depois que houve a peça. E o pastor estava impressionado com tudo que ele viu, com a organização, com tudo, com respeito, com tudo. E aí na hora que eles estavam no jantar, aí o irmão que era artista perguntou: e na igreja, como é que é? Eu quero ir lá na igreja. Ele já ficou até com um pouco de vergonha: não vou levar lá na igreja. Pessoal, como é que eu vou fazer? E aí eles continuaram conversando e tal. E o irmão dele, que era pastor, pegou e falou: olha, eu vou te dizer a verdade. Acontece isso na igreja, é assim. Antes que você vá, não quero te assustar. É assim. E aí eles estavam conversando. E aquele pastor meio desacorçoado, né? Ele falou assim: eu não sei por que acontece isso. Aí o irmão que era artista falou: eu sei. Ele falou: você sabe? Eu sei. Eu cresci na igreja. Eu sei. Aí ele falou assim: então o que é? Qual que é o problema? Ele falou assim: o problema
sabe qual que é? É que aqui a gente conta uma mentira como se fosse verdade. E lá na igreja, vocês contam uma verdade como se fosse mentira. Essa é a diferença. Ser um cristão, eu acredito que tem a ver com a nossa maneira de viver. A melhor forma de evangelizar é a nossa própria vida. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia é uma frase, e essa frase, o sentido que eu trago para mim não tem nada a ver com o sentido de Jesus contando uma história ali, que é Mateus capítulo 13, quando Jesus conta a história do semeador. Lembra aquela história? O semeador saiu a semear, e aí umas partes da semente caiu no lado, tal. A primeira frase, Mateus 13:3, a primeira frase, ela bate no meu coração sempre. A primeira frase na história que Jesus conta é assim: eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, a gente faz isso todo dia. Todo dia, quando você acorda, eis que o semeador saiu a semear. Quando você tem os primeiros contatos com o teu filho, com a tua esposa, você já está semeando. Quando você sai de casa, no trânsito, eis que o semeador saiu a semear. Na rua, encontrando pessoas, você está semeando. Quando você chega no teu local de trabalho, eis que o semeador saiu a semear. Você bate o teu cartão, você entra para trabalhar, você está semeando. E semeamos o dia inteiro. Atendendo clientes, estamos semeando. Atendendo nossos colegas de trabalho, estamos semeando. Atendendo nosso trabalho, nós estamos semeando. O tempo todo, o dia inteiro, nós estamos semeando. À tarde, no horário do almoço, a gente vai almoçar com pessoas, vamos lá no restaurante, conversamos com o garçom, pedimos, agradecemos, nós estamos semeando. À noite chegamos para casa, estamos semeando. Eu queria que você olhasse para a tua vida como um semeador que saiu a semear. Você está semeando o tempo todo. E a gente semeia e colhe. Semeia e colhe. Não gostamos do que colhemos, mas continuamos semeando a mediocridade. Continuamos semeando uma vida aquém daquela vida que Jesus pediu para que nós vivêssemos. Você é um cristão, eu sou um cristão. E a maneira que eu e você devemos viver é de acordo com a fé que nós temos, o Cristo que nós temos. Nós devemos viver uma vida que tenha a ver com Jesus. Nós devemos fazer escolhas na nossa vida que tenham a ver com Jesus. Eu estava pensando essa semana, por que é que a igreja não tem crescido, não tem mudado. E sabe o problema que eu fiquei pensando é o seguinte: nós estamos muito parecidos com o mundo. Irmãos, olha o teu coração, olha a tua maneira de viver durante a semana. Eu fiz uma avaliação comigo, e eu cheguei à conclusão de que nós estamos muito parecidos com o mundo. Nós não perguntamos mais por quê. Se o mundo faz, nós fazemos. E quando eu falo mundo, eu não estou separando a igreja daqui de dentro de quem está ali fora, não. Eu estou dizendo que existe uma forma que a humanidade está caminhando, e que volta e meia, se a gente parar para atentar, nós vamos ficar assustados, porque nós estamos aceitando as mesmas coisas que todo mundo está fazendo, e nós não estamos perguntando por quê. Todo mundo está fazendo isso, eu também estou fazendo. Todo mundo está indo para lá, eu também estou indo. Todo mundo está fazendo uma tatuagem ou colocando alguma coisa, eu também vou colocar. Mas por quê? A pergunta é por quê? Não estou falando que pode ou que não pode. Eu estou falando por quê? Por quê? Você está fazendo... eu comecei a fazer isso. Mas por que você está fazendo isso? Você sabe que uma das coisas que Jesus veio fazer aqui nessa terra foi fazer com que a gente usasse a inteligência que a gente tem.
Porque, irmãos, nós não usamos, a nossa mente é preguiçosa. A gente não para perguntar o porquê. Por quê? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo? Eu estou fazendo porque as pessoas que eu admiro e que eu idolatro estão fazendo? Eu estou fazendo para chamar atenção? Eu estou fazendo porque eu quero ser aceito no meio onde eu estou? Por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou vivendo da maneira que eu estou vivendo? Achei muito interessante essa semana. Eu estava vendo uma entrevista que foi feita com o Ike Batista há muito tempo atrás. E essa entrevista foi feita quando ele estava começando a enriquecer. E ele tinha dito que ele queria ser o cara mais rico do mundo. E no momento da entrevista ele já estava, acho que entre os 8 mais ricos do mundo. Acho que ele chegou até entre os 6. E aí a pessoa perguntando e conversando com ele, a pessoa perguntou: "O Ike, mas por que você quer ser a pessoa mais rica do mundo?" Sabe qual foi a resposta dele? Respeitabilidade mundial. Palavra bonita, né? Mas não tem sentido nenhum. Não significa nada. Respeitabilidade mundial. Agora você olha para o Ike Batista e você vê que respeitabilidade mundial. Muito infeliz a pessoa que acredita que o respeito pela sua vida vem do que ela tem, ou do poder que ela tem, ou da beleza física que ela tem, ou da força que ela tem. Muito infeliz a pessoa que se constrói colocando como pilar, como sustentação, coisas que não vão fazer dela absolutamente nada. Mas olha aqui, irmãos, o que eu estou falando. As igrejas, elas também vivem esse conflito. As igrejas também vivem esse conflito. E agora eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer. Porque nós vivemos num contexto de igrejas muito ricas e de uma proclamação muito levada a essas coisas. Eu ouvi nesses últimos dias, por exemplo, algumas profecias sobre o Brasil, dizendo: o país vai entrar numa situação difícil e tal, e vamos orar para que Deus desvie esse vento daqui e tal, para que nós continuemos prosperando e não sei o que lá, e pá e tal. E parece que esse discurso da igreja é o mesmo discurso do mundo, procurando uma saída para a gente não passar por dificuldade, não passar por problema e tal. Mas na verdade o fim, o que nós queremos na verdade é comodidade. Nós nos acostumamos com a situação, estava tão boa que a gente se acostumou. Quero dizer para você, irmãos, que Jesus, ele nunca disse que nós cristãos deveríamos buscar estas coisas, comodidade. Jesus falou que nós deveríamos buscar servi-lo, transformando a vida de pessoas. Hoje tem crianças no mundo que estão morrendo de fome. Crianças que hoje ainda não tomaram água. Hoje tem crianças no mundo que não comeram uma banana. Tem pessoas no nosso país e no mundo afora que estão morrendo nos hospitais e nas filas dos hospitais. Hoje, muitos jovens entraram no mundo das drogas. Começaram a usar drogas hoje, primeira vez. Hoje, pela primeira vez, jovens se embriagaram. Em São Paulo, passou uma notícia essa semana de que morre
a polícia lá mata 2 pessoas por dia. Isso significa que já morreu 130 pessoas este ano, que a polícia matou. Por causa de criminalidade, por causa de coisa, mas não é normal. Nosso país hoje é um poço de corrupção. Não tem, tudo que você fuçar hoje tem corrupção. E não pense que a corrupção está lá em cima, porque a corrupção começa muitas vezes na nossa casa, nas nossas próprias atitudes pequenas, na própria igreja. O trânsito no nosso país mata mais do que as maiores guerras no mundo. Hoje, as religiões que se dizem monoteístas, que dizem que creem em Deus, estão matando, estão se preparando para guerras. E nós vamos ter guerras no futuro. E as guerras são guerras entre crenças. O que nós temos com isso? O que eu tenho com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Porque evangelizar é você querer fazer a diferença. Evangelizar é você se tornar alguém que quer fazer algo para mudar a realidade, para melhorar a vida de pessoas, para transformar pessoas. Nós fomos chamados por Deus, irmãos, para continuarmos a obra de Cristo. E se Cristo estivesse aqui, Jesus não estaria preocupado com a conta bancária dele, nem se o carro dele ele trocou esse ano, nem com a casa própria, nem com nada. Ele ia usar essas coisas para a glória e para a honra dele. Eu não tenho problema nenhum em irmão ser rico, o irmão ser pobre, o irmão ser isso e aquilo. Não é esse o problema. A questão é se isso é um meio ou se isso é um fim. Eu disse hoje de manhã, tinha um menininho aqui, eu estava falando para ele, falei, olha, de repente, você, um menino de 11 anos, eu apontei para ele e falei, olha, de repente, ele estava prestando atenção na pregação, achei muito bonitinho. Eu falei assim, de repente, você que está aqui, você quer ser um grande empresário. O pai dele estava do lado, até começou a chorar. Eu falei, de repente você quer ser um grande empresário. E você diz, olha pastor, eu quero ser um grande empresário no país. Eu falei para ele, você vai ser um grande empresário. E você pode ser um grande empresário. E através disso, você ser um instrumento de Deus que vai abençoar a vida de muita gente, vai transformar a vida de muita gente, vai mudar a história de muita gente. Você pode. Mas a questão é por quê que eu vou querer isso? Por que eu quero isso? Por que eu quero isso na minha vida? Porque eu sou um cristão. E como cristão eu devo avaliar as coisas da minha vida. Hoje a gente vê, infelizmente, irmão, nós vemos hoje, as nossas festas muitas vezes são muito parecidas com as festas que pessoas que não têm nada com Jesus fazem. A nossa maneira de vestir muitas vezes é parecida com as pessoas que não têm nada a ver com Jesus se vestem. O nosso linguajar é parecido com as pessoas que não têm Cristo e que nunca tiveram Cristo na sua vida, nunca tiveram contato com Jesus. É muito parecido, não tem diferença nenhuma. E aí o camarada fala, para que eu vou na igreja domingo? Você está me convidando para ir na igreja domingo? Para que eu vou? Porque lá na tua igreja, se eu for de manhã eu perco a corrida. Se eu for de noite eu perco o finalzinho do Fantástico, o começo do Fantástico, o finalzinho do Faustão. E ainda às vezes tem jogo de futebol que se prolonga um pouquinho, eu perco. E eu vou na tua igreja fazer o quê? Se você é igual eu? Vou fazer o quê lá na igreja se você é parecido comigo? Igual você eu já sou. Agora é diferente quando as pessoas começam a ver algo que eles não têm, que eles não viram, está acontecendo em você. Mudança está acontecendo na tua vida. Por que a gente não tem conseguido trazer pessoas para a igreja? Pastor, eu tenho falado para um monte de gente, mas as pessoas não vêm. Às vezes, irmãos, não tem a ver, a minha vontade até é boa, eu falo para elas, mas elas não estão vendo diferença nenhuma na minha vida. Elas não estão vendo diferença nenhuma em mim. E por isso elas não vêm. A melhor maneira de você evangelizar é você se tornando um instrumento nas mãos de Deus, na tua maneira de ser, na tua maneira de viver, nas tuas escolhas, no teu jeito de andar, no teu jeito de falar. Essa é a melhor maneira que tem da gente evangelizar. A melhor forma de você trazer pessoas para Cristo é assim.
Eu lembro, nós tivemos, há 2 anos atrás, nós tivemos um trabalho aqui na igreja. Eu quero voltar com esse trabalho. Nós fazíamos um café da manhã dos empresários. Todo sábado pela manhã, a gente fazia numa empresa um café da manhã. Nós fizemos na inauguração de uma empresa um café da manhã, e nesse café da manhã nós fomos e oramos. Foi convidado um rapaz para ir lá. Esse rapaz, ele passou por uns problemas muito sérios de separação, de destruição de família, e ele entrou numa depressão terrível, problema terrível mesmo. E esse rapaz se lembrou daquele dia, se lembrou daquela palavra, e ele procurou saber onde é que era a nossa igreja. Veio numa quarta-feira no culto aqui. Faz 3 meses que ele está vindo no nosso culto. Nas últimas 3 semanas ele veio com a esposa dele. Deus está restaurando. Quando ele veio a primeira vez aqui, ele estava quase tirando a sua própria vida. Mas sabe por que aquele cara veio aqui? Porque alguém convidou ele para ir lá naquele café da manhã no tal. Ele viu diferença. E quando ele precisou, ele falou: eu preciso de alguma coisa. E se agarrou. Faz 1 mês, ele trouxe, esse rapaz já, está vindo de quarta-feira, ele trouxe um amigo dele. O amigo dele era dono de uma das maiores empresas do Brasil, do segmento deles lá. E ele passou por uma depressão profunda, teve que vender a empresa. E aí depois o pessoal não está pagando a empresa, ele está passando dificuldade. E ele estava tão desesperado, voltou a ter crise de depressão. E esse amigo que foi convidado lá, né, que veio para a igreja, que está se reconciliando, agora final de semana está lá em Caldas Novas no encontro de casais, esse camarada convidou ele para vir, porque o cara viu diferença na vida dele. E ele trouxe o cara aqui na igreja. O cara está vindo essa semana, fiquei conversando com ele uma tarde, e a gente orou junto, ele chorou muito. E uma pessoa que está sendo transformada. Por quê? Porque alguém convidou. Então, como que a nossa igreja vai crescer? Sabe como que a nossa igreja vai crescer? Presta atenção no que eu vou te dizer. A nossa igreja vai crescer quando a gente começar a viver aquilo que a gente ouve de Deus. Não ter 2 vidas, sabe? Não separar secular do sagrado. Tem gente que separa secular do sagrado. Isso aqui é sagrado, isso aqui é secular. A igreja é sagrada, o trabalho é secular. O ministério de louvor é sagrado, a escola é secular. Irmão, não existe secular e sagrado para quem é cristão. Ou tudo é sagrado, ou tudo é secular. Ou tudo é sagrado, ou tudo é profano. Porque para o Filho de Deus, para aquele que serve o Senhor Jesus Cristo, que tem Jesus como seu mestre, que é um discípulo de Jesus, para ele o trabalho é sagrado, porque no trabalho ele serve o Senhor Jesus Cristo. A escola é sagrada, porque na escola ele serve o Senhor Jesus Cristo. A família é sagrada, porque na família ele serve o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que a igreja é sagrada, porque é aquele que se reúne com os irmãos e ele comunga com os irmãos. Então não existe separação de sagrado e de profano para nós. Então como que nós vamos evangelizar? Primeiro, nos tornando de fato cristãos e servos de Deus. Esses dias até eu falei com o pessoal do louvor aqui na frente. Eu falei: o pessoal está vindo muito mal vestido, pelo amor de Deus. Tem que ter, não tem que vir de terno, gravata, essas coisas. Não estou falando disso não, porque eu também não venho, mas a gente tem que ter decência, tem que ter ordem. Mandei uma mensagem lá para o Ricardo. Falei: Ricardo, fala para o pessoal do louvor, por favor, o pessoal dá uma caprichadinha. Não está na praia, não está na rua, está na igreja. Vamos dar uma caprichadinha, sabe? A gente ter zelo, ter cuidado com as coisas de Deus. Eu sou muito de, às vezes o que eu falo? Às vezes eu liguei pro Ricardo um dia. O Ricardo até ficou chateado comigo. Eu falei: Ricardo, você está pegando muito pesado, pega mais leve com o mercado aí, com a turma. E falei pro Fabrício. O Fabrício também é assim, porque o Fabrício ele é muito certo.
Você sabe o Fabrício que toca contrabaixo aqui na igreja? Que tem a barbinha aqui, que tem aquele cabelo esquisito, que é amarrado aqui atrás. Depois eu vou ter que falar para ele, senão vira fofoca. É o seguinte, o Fabrício é o seguinte, o Fabrício, ele dá aula de manhã, de tarde e de noite. Ele canta e toca no louvor. Ele faz extremamente excelente. O Fabrício, ele nunca tinha visto contrabaixo na vida. Ele veio do mato para cá, do mato mesmo, porque ele morava numa fazenda. A Carminha e o Claudemar deram estudo para ele, ajudaram, junto com outras pessoas da família, e ele acabou estudando. Hoje ele dá aula nos cursinhos, nas coisas por aí. O Fabrício, ele sempre fez tudo com excelência. Faz com zelo, ele vai tocar uma música, ele vai fazer uma música bem feita. Aí até esses dias conversando com o Ricardo, pedi desculpa para ele, ficar aí, Ricardo, eu entrei numa área que não era minha, para defender o pessoal, mas eu quero retirar o que eu falei para você. É o seguinte, exija do pessoal o que o pessoal pode dar. Nada mais, nada menos. Eu não vou exigir de você o que você não pode me dar, mas o que você pode me dar, você vai ter que me dar. Senão não dá. Senão você deixa espaço, porque tem bastante gente, tá, não tem problema. Chega outro que faz, mas faz com excelência. A mesma coisa a gente aqui na pregação, a mesma coisa a gente na igreja, no ministério. Cada um aqui tem um ministério. Todos nós devemos fazer as coisas com excelência, porque estamos fazendo com Deus. Lá na nossa vida, irmão, sabe como que você evangeliza no trabalho? Seja um excelente funcionário, um excelente trabalhador. Seja um cara extraordinário. Eu já falei aqui na igreja, se você ganha 1.000, trabalha para quem ganha 2.000. O cara vai falar, nossa, o cara está trabalhando. Aí vai chegar os arautos do inferno, eles chegam para você e falam, mas você trabalhando desse jeito para ganhar essa miséria, não sei o que lá e tal. Aí você diz, eu não trabalho para o meu patrão. Eu não trabalho para essa empresa que não me valoriza. Eu trabalho para mim. E eu estou aqui por pouco tempo. Se não me valorizar, Deus tem algo melhor para mim. E Ele vai me colocar num lugar melhor. E o dia que você ganhar 2.000, trabalhe para quem ganha 4. Aí o patrão vai ter que ficar correndo atrás de você. Você se valoriza, você dá valor. Às vezes a gente quer que as pessoas valorizem a gente, mas a gente não dá valor. Isso em toda a área da vida, gente. Na maneira de vestir, na maneira de andar. É por isso que eu falo, pergunta o porquê. Esses dias, uma pessoa veio conversar comigo e falou assim para mim na conversa, pastor, ele fez uma tatuagem nas costas inteiras, e ele veio falar comigo, era uma coisa monstruosa. Aí ele pegou e falou assim, pastor, por que eu fiz isso? Eu falei, a pergunta é boa, pena que foi feita na hora errada. Você devia ter feito essa pergunta antes de fazer. Não tenho nada contra, cada um, não é pecado ter feito uma tatuagem. Eu não estou falando disso não, irmãos. Tem umas tatuagens que eu até acho bonitinha e tudo e tal. Mas eu estou falando isso por quê? Porque é uma marca. Assim como o teu jeito de vestir marca. Assim como o teu jeito de falar marca. Assim como o teu jeito de andar marca. Assim como as pessoas com quem você anda marca. A excelência na vida é uma escolha de cada um. E evangelizar não é você falar de uma coisa que você não conhece. Porque Atos 1:8, gente, olha para mim, Atos 1:8, o que diz lá? Jesus está falando com os discípulos antes deles receberem o Espírito Santo. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido com os apóstolos, estava todo mundo feliz, e Pai, Jesus tal, e Jesus fala, olha, eu vou voltar para o Pai, mas vocês vão receber o quê? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é para você ficar rico. O poder do Espírito Santo não é para você ser melhor do que ninguém. O poder do Espírito Santo não é para você estar cheio de dom, cheio disso, cheio daquilo. O poder do Espírito Santo é para que você seja uma testemunha de Jesus aonde você estiver. Aonde você estiver, você vai ser uma testemunha de Jesus. Aonde você estiver, as pessoas vão ver Jesus em você. Aonde você estiver, as pessoas vão conhecer Jesus. Porque elas vão olhar para a tua vida e vão ver que tem Jesus aí. Tem alguma coisa extraordinária em você. O poder do Espírito Santo, irmãos, ele não foi derramado para a gente fazer estripulia dentro da igreja. Aquele fervo dentro da igreja. Que Deus abençoe, que o fervo venha, porque eu gosto. Mas isso é a pontinha do iceberg. Porque o Espírito Santo, na verdade, o poder do Espírito Santo foi derramado, irmão,
para transformar a tua vida num homem de verdade, numa mulher de verdade, num cara que quando diz não é não, e você quer, mas você diz que não. Porque é fácil a gente dizer não para as coisas que a gente não gosta, mas para as coisas que a gente gosta é difícil. Eu estou com vontade de fazer, mas não vou fazer. Não vou fazer. Mas eu estou com vontade, mas não vou fazer. Porque eu sou homem. E o Espírito Santo de Deus vai me capacitar para eu honrar a minha vida. A excelência, ela acontece na vida da pessoa, não da pessoa que não faz o que as pessoas dizem para não fazer, mas aquelas pessoas que não fazem aquilo que quer fazer, mas que sabem que não deveria fazer. Esse é um cara que vai crescer. Presta atenção nesse cara, porque você vai ver ele lá em cima. A pessoa, eu estava vendo essa semana, eu estou lendo um livro chamado Foco, do Daniel Goleman, e é muito extraordinário esse livro. E esse livro ele trata a questão de você focar a vida, e ele está falando sobre o foco interno. E ele estava dizendo de uma pesquisa que foi feita, que eu já falei para vocês, do Marshmallow. Eles pegaram crianças, no ano de 1971, eles pegaram crianças e colocaram dentro de uma escola, colocaram as crianças dentro de uma classe, de um lugar, e colocaram lá um marshmallow. E eles disseram o seguinte para as crianças: olha, nós vamos deixar você aqui dentro 2 minutos, com esse marshmallow dentro do prato. E as crianças já estavam lambendo os beijos. Ele falou: olha, se em 2 minutos você não comer esse marshmallow, eu te dou um pacote de marshmallow. Irmão do céu, tinha umas 30 crianças, acho que foi feito, 27 crianças que foi feito o negócio lá. Acho que 6 ou 7 crianças foram as que não comeram. Teve umas crianças que o cara, ele virou as costas, ele nem tinha saído, a criança já pegou o marshmallow. Aí tinha outras crianças que ficavam ali e sofria e levantava e sentava e tudo e tal, até que pegava e... Mas teve umas crianças, mais 6 crianças, que elas não comeram marshmallow. Teve uma que levantava, ela ia até a parede, ela voltava, ela riscava, ela olhava o marshmallow, ela ia, pegava, soltava, tirava a mão e tal, não pegou o marshmallow. Aí teve uma criança, uma japonesinha, quando o cara abriu a porta, o marshmallow estava ali, mas a boca dela estava tudo suja, porque ela pegava aquele marshmallow, ela fechava a boca, e a vontade dela de abrir a boca e comer o marshmallow, mas ela não comeu o marshmallow. Moral da história: não coma o marshmallow. Sabe o que a conclusão que eles chegaram em 1988, eles foram atrás dessas crianças. As 6 crianças que não comeram marshmallow, elas estavam numa situação de vida muito próspera, de estudo, de escolhas. E as crianças que comeram marshmallow estavam tendo muitas dificuldades na vida. O que a gente aprende com isso? Ter foco. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu quero. Se você conseguir administrar isso na tua vida, nem tudo que você quer na vida você pode. Nem tudo que você pode na tua vida você deve. E nem tudo que a gente deve na nossa vida nós queremos. Feliz é o homem, a mulher que faz coisas que não quer. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque é certo. Feliz é o homem, a mulher que sabe dizer não para as coisas que quer e que não pode, que não deve. Não é a hora. Sabe esperar o tempo das coisas. Irmãos, eu estou falando sobre evangelização. Olha aqui para mim, eu estou falando sobre evangelização. Porque a melhor forma de evangelizar é se tornando aquilo que você crê. E aí as pessoas vão olhar na tua vida e vão querer o que você tem. Eles vão olhar e vão dizer: meu Deus, eu quero isso aí. Eu quero isso aí para a minha vida. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, irmãos: ser cristão não é vida boa, não. Esquece essa coisa de vida boa. Ser cristão não é vida boa, não. Os discípulos foram com Jesus uma vez,
Pedro, Tiago e João, eles foram no Monte da Transfiguração. Lembra daquela história? Chegaram no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigurou, apareceu Moisés, apareceu não sei o que e tal, estava numa festa, fizeram uma tenda. E aí eles falaram para Jesus assim, Jesus cansou de ficar lá aparecendo para eles. Aí Jesus falou, olha, bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos descer o monte. Quando eles estavam descendo o monte, um pouquinho antes deles descer o monte, os discípulos chegaram e falaram, Jesus, não vamos descer mais não, vamos ficar aqui para sempre. Jesus falou, não, vamos descer. Quando eles desceram, irmão, mas estava uma bagunça lá embaixo, um demônio que os apóstolos não conseguiam tirar, e estava uma nojeira, e uma confusão, uma falação, e os discípulos, meu Deus, nós estamos tentando tirar esse demônio daqui faz tanto tempo que não conseguimos e tal. E Jesus diz, olha, isso aqui é só com jejum e oração. Jesus vai, tira o demônio, os apóstolos ficam assustados. Você sabe o que eu quero dizer para você com isso? Ser cristão, para nós que estamos aqui, é a gente se encher de Deus, ter esses momentos, esses encontros com Deus, se encher de Deus. Mas é a gente ir lá para onde o inimigo está agindo, onde ele está roubando, onde ele está matando, e fazer a diferença nesses lugares. Hoje eu percebo que a nossa vida cristã se resume muito na gente. Eu estou buscando em Deus porque eu quero isso, eu estou buscando em Deus porque eu quero aquilo, eu estou buscando em Deus porque eu quero... Irmãos, isso é a primeira fase da nossa vida cristã. Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos por causa do vinde a mim. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Aí nós fomos para Jesus. Nós estávamos cansados e sobrecarregados, a gente foi para Jesus. Só que depois que a gente estava em Jesus, Jesus falou, agora que vocês estão aqui, venham após mim. Aí Jesus foi na frente e a gente ia atrás de Jesus, aprendendo e fazendo conforme Jesus fez. E quando Jesus foi embora, ele apareceu para os discípulos, o que ele disse? A terceira parte: ide na minha frente e eu vou atrás de vocês. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e eu estarei com vocês. Aonde vocês estiverem, eu vou atrás de vocês. Vão indo, vão servindo, vão fazendo a obra, que eu estou indo atrás de vocês. Eu estou cuidando de vocês, estou protegendo vocês. Mas não, coloca a cara de vocês para o tapa, porque vocês vão levar tapa. Não existe vida cristã sem tapa. Vida cristã, irmão, não é zona de conforto. Ai, Deus me livra, Deus me livra, Deus me livra. Isso é uma parte da vida cristã no começo. Vida cristã é quando você se levanta e diz: Deus, agora me coloca na frente, agora eu quero ir, agora eu quero fazer a tua obra, agora eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Isso é vida cristã. Porque senão desanima um monte de gente. Tem um monte de gente que já não quer mais vir para a igreja, porque veio para a igreja, aí começou aquele negócio que Deus vai fazer na tua vida, Deus vai transportar, Deus vai fazer. E o camarada, ele se cansa disso. Porque quem ofereceu, presta atenção, gente, isso é idolatria. Vem comigo para você aprender, senão você se perde. Presta atenção. Quem disse: se você se prostrar diante de mim, eu te dou o que você quer? Não foi Jesus. Quem que disse? Foi o capeta, foi o demônio, foi o Satanás, foi o diabo. Ele falou para Jesus: se você me adorar, se ajoelhar aqui e me adorar, eu te dou tudo o que você quer. Quem falou isso não foi Jesus, não, foi o diabo. Quando os discípulos perguntaram, falaram: Senhor, o que vale te servir? O que vale é que vocês vão me servir. Isso é o que vale. E vocês vão passar por dificuldade, e vocês vão passar por luta, mas vão me servir. Porque o que eu estou preparando para vocês é a eternidade. Infeliz é o homem que coloca a sua esperança nesse mundo, porque esse mundo passa. Esse mundo é muito passageiro. Infeliz é o homem que coloca a sua esperança nesse mundo. Eu estava vendo o testemunho do Padre Léo, que eu gosto muito do Padre Léo. A última pregação dele, eu já falei aqui na igreja. A última pregação do Padre Léo. Buscar as coisas que são do alto. Uma pregação muito bonita, tem no YouTube, você pode pegar lá. Do Marshmallow também tem lá. O Padre Léo, ele contando a experiência, ele disse o seguinte. Ele falou assim: quando eu me tornei padre e comecei a pregar e fiquei famoso, eu gostava muito, porque eu ia nos lugares, as pessoas queriam tocar em mim. Aí deixa eu tocar nele. E fazia uma confusãozada, porque ele ia andando e as pessoas tudo querendo entrar no meio do povo para tocar no padre. Ele falou: isso é gostoso, esse negócio de tocar na gente, de querer dar luz, do brilho, da fama, do poder, essas coisas é muito boa. É muito bom.
Ele falou: só que eu fiquei doente, fiquei com câncer. Essa foi a última pregação dele. Ele estava com câncer ainda e ele foi fazer a última pregação. Ele falou: eu fiquei doente, e aí eu vi o que é a pessoa esperar das coisas desse mundo. Eu estava num hospital e uma enfermeira estava limpando, me limpando, e eu com maior vergonha, porque uma mulher, eu ali não tinha condição de limpar a sujeira que eu fazia, e ela me limpando, eu completamente nu. E ele disse, naquela hora, eu virado de lado, eu disse: que miserável é o homem que coloca a esperança da sua vida nas coisas desse mundo. Que infeliz, que infeliz. O Schindler, quem assistiu a lista de Schindler, viu no final do filme, quando ele salva aqueles 1000 e poucos judeus, e ele vai, os judeus se reúnem para agradecer ele, e ele não aceita o agradecimento, porque ele diz: eu podia ter feito mais. E os judeus: não, o senhor fez, olha quantas pessoas o senhor salvou. Ele falou: mas eu podia ter salvo mais. Aí ele olha um anel que ele tinha de ouro, ele diz: esse anel dava para salvar mais umas 3 pessoas. Esse carro dava para salvar mais umas. Aquelas festas, aquelas coisas, porque, sabe, dava para ter feito tanta coisa, dava para ter feito tanto bem. Às vezes a gente diz assim: ah, mas o mundo é mau, as pessoas são mau, e fica por isso mesmo. Gente, a responsabilidade é nossa. Não espere que o país, que o mundo vai mudar por causa do presidente. Seja quem está lá, seja quem entrar, irmão, vai continuar a mesma miséria. Não acredite que vai haver um sistema no mundo que vai melhorar a vida das pessoas. Tem remédio que dá para curar muita gente hoje, mas que os caras não liberam, porque custa uma fortuna, 200 mil, 500 mil, 300 mil a dose, e tem gente morrendo. Era só o cara pegar e colocar ali para salvar a vida da pessoa, mas aquela porção de dinheiro de papel vale muito mais do que a vida. Não tem sensibilidade para perceber. Esses dias um cara pegou no hospital, né, entrou filmando, o médico que estava dormindo no hospital, né, e um monte de gente passando dor, necessidade lá, sabe? Só que isso, irmãos, não adianta a gente cutucar Dilma, cutucar fulano, cutucar ciclano. Isso está no nosso meio. A gente cristão está fazendo isso. A gente está agindo desse jeito. Quando o poder está na nossa mão, nós nos tornamos maquiavélicos. Quando o dinheiro está na nossa mão, nós nos tornamos gananciosos. Falamos de justiça, mas na hora que a gente tem a oportunidade de fazer justiça, a gente não é justo. A resposta para esse país está na igreja. A única salvação para essa terra está com os discípulos de Jesus, porque a única salvação para essa terra é Jesus. Religiões matam uns aos outros, mas a única solução é Jesus. E Jesus você tem, eu tenho. Ah, pastor, mas eu sou tão pequenininho, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Você pode. Você pode mudar a sua vida. E se você mudar a sua vida e viver como Jesus, você vai ver a diferença que você vai fazer em muitos lugares. Quero concluir lembrando aquilo que eu já falei para vocês aqui na igreja, daquele bispo da igreja da abadia de Westminster, que é uma das igrejas onde casou aquela princesa que tem lá na Inglaterra. Ela, na entrada da igreja da abadia de Westminster, tem um texto que foi escrito por um bispo anglicano, e ele escreveu da seguinte forma. Ele diz assim: olha, eu queria mudar o mundo. Quando eu me tornei bispo, eu queria mudar o mundo, e eu fiz muitas coisas para mudar o mundo, tentei de muito jeito, mas não consegui mudar o mundo. O mundo é muito grande e muito malvado. Aí ele falou: bom, então eu decidi mudar meu país. Então vou mudar o meu país. Tentei, não consegui mudar o meu país. Meu país é muito grande. Aí eu falei: bom, então eu vou mudar a minha cidade. Não consegui mudar a minha cidade. Aí eu falei: bom, a minha família então. Aí eu corri para tentar mudar a minha família. Não consegui mudar a minha família. Estava desanimado. Um dia
Deus falou comigo, e eu então decidi mudar a minha vida. Quando eu decidi mudar a minha vida, eu percebi que as mudanças na minha vida estavam mudando a minha família. As mudanças da minha família estavam mudando a minha cidade. As mudanças da minha cidade